Olá, muito boa tarde a todas e todos. Antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar, em nome da Catarina, em nome da Cristina, a todas e todos que estão aqui conosco hoje para conversarmos um pouco sobre justiça restaurativa. Eu agradeço muito pela acolhida, agradeço muito pelo carinho. É uma honra estar aqui com todos vocês do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, também com amigos de outros tribunais, e estarmos aqui todos juntos, porque essa é a filosofia, essa é a proposta da justiça restaurativa que está na sua base, está na sua essência, a construção coletiva, a construção conjunta, em que todos são iguais e todos têm a mesma importância, assim como a mesma responsabilidade. E estamos aqui, então, para falar sobre um tema tão importante, tão caro para todos nós, que é a justiça restaurativa, que, para mim, vai para muito além do que um trabalho, para mim vai para muito além do que um programa ou um projeto. Para mim, a justiça restaurativa, ela se tornou uma proposta, uma filosofia de vida. Eu realmente imaginava, né, quando eu tomei contato com a justiça restaurativa, o primeiro curso ao qual eu fui convidado, né, para me capacitar em processo circular e conhecer a justiça restaurativa, eu imaginava que realmente ali eu fosse encontrar um método muito potente, uma técnica muito eficaz para mudar o outro. Mas eu descobri uma coisa. Nessa caminhada de quase 9 anos da justiça restaurativa, a justiça restaurativa, ela me transformou. E com as minhas transformações, eu posso inspirar as outras pessoas a se transformarem também. Eu costumo dizer, né, que é uma fantasia nós acharmos que nós podemos controlar as pessoas e mudar as pessoas a partir da lógica do medo e da punição. Eu digo também que eu posso mandar 10 vezes uma pessoa para a cadeia. Essa pessoa ela só vai mudar realmente quando ela encontrar algo que faça sentido para ela, que traga transformações internas nas suas crenças, ou seja, no seu subjetivo. Não a punição, mas algo que a conecte consigo, a conecte com o outro, a conecte com a sua comunidade e com o meio ambiente em que ela está inserida. Portanto, a justiça restaurativa, ela não propõe a mudança do outro, ela propõe, antes de mais nada, as nossas transformações. E a partir da nossa transformação, do nosso revisitar, é que nós podemos inspirar outras pessoas a também se transformarem, a transformarem os seus ambientes familiares, os seus ambientes institucionais, e assim em um efeito irradiador de transformação de toda a sociedade, no sentido de uma sociedade mais justa e mais humana, como todos nós queremos, como todos nós pretendemos. Eu sei, né, que todos aqui já passaram por várias aulas de justiça restaurativa, né? Muitos já são bastante experimentados, já se apropriaram da justiça restaurativa, já vivenciaram a justiça restaurativa, outros estão iniciando essa caminhada, mas de qualquer forma tiveram outras aulas aqui com outras pessoas que trouxeram muito da justiça restaurativa e até com muito mais propriedade do que eu vou falar aqui hoje, né? Mas eu sei que ainda existe uma pergunta, né? O que é essa tal dessa justiça restaurativa? Daí a justiça restaurativa, como foi dito aqui, eu imagino que o meu colega e amigo Egberto Penido, né, que a nossa inspiração, né, de justiça restaurativa aqui em São Paulo e no Brasil, um dos pioneiros da justiça restaurativa aqui no Brasil, ele deve ter dito na aula dele que a justiça restaurativa ela é um conceito aberto, ela é um conceito em constante construção. Mas, ao mesmo tempo, não significa que seja qualquer coisa. É um conceito aberto, mas que tem os seus contornos. Então, é sempre muito interessante nós pensarmos nisso, e discutirmos isso, e falarmos sobre isso. O que é essa tal de justiça restaurativa? E eu começo essa minha fala, portanto, dizendo que a justiça restaurativa ela é muito mais do que um método, do que uma técnica de resolução de conflitos. Sim, a justiça restaurativa ela tem um rol
de métodos de resolução de conflitos, e acredito que vocês já tenham visto isso aqui neste curso. Nós podemos falar dos processos circulares, das conferências familiares, das conferências vítima-ofensor-comunidade, do método Suzuele-Temba da África do Sul. Enfim, nós podemos falar de tantos métodos de resolução de conflitos, né, que buscam o diálogo, todos numa posição horizontal, que envolvem a comunidade, responsabilidades e corresponsabilidades. Sim, a justiça restaurativa tem um rol de métodos de resolução de conflitos, mas a justiça restaurativa, ela não se basta nisso. A justiça restaurativa é muito mais do que os seus métodos de resolução de conflitos. A justiça restaurativa, ela é um convite a toda a sociedade para uma mudança do paradigma de convivência social. Ou seja, para nós deixarmos de lado essa lógica competitiva que pauta a convivência social, para buscarmos uma outra lógica de convivência social, uma lógica de cooperação e de cuidado. Eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. E para nós entendermos o que é essa mudança de paradigma, nós precisamos entender qual é o paradigma sobre o qual as nossas estruturas de convivência social estão assentadas. E o que é um paradigma, na verdade? Um paradigma é um conjunto de ideias, um conjunto de valores que, em um determinado tempo na humanidade, constroem a forma de pensar dos seres humanos e, mais do que isso, a forma como as pessoas enxergam o mundo e como respondem aos problemas que o mundo apresenta. Isso é um paradigma. E qual é o paradigma? Ou seja, qual é o conjunto de ideias, qual é a maneira de enxergar o mundo sobre a qual as nossas estruturas de convivência social de boa parte do planeta, de boa parte da sociedade, estão assentadas? Bom, as nossas estruturas de convivência social, elas se pautam por um paradigma que foi construído na época do Iluminismo, chamado paradigma cartesiano-iluminista, que começa lá com Galileu, né, é muito bem desenvolvido e sistematizado por Descartes, passa por Francis Bacon e aí embasa a metodologia científica e se consolida com Isaac Newton. É um conjunto de ideias, né, que coloca o ser humano como um observador externo e imparcial do objeto observável. E esse objeto observável é toda a natureza, inclusive os outros seres humanos. E essa observação é uma observação que busca compreensão, mas não compreender como alguém que está inserido nessa natureza observável, não, um compreender para dominar. E uma compreensão que busca ser a mais objetiva possível. Existe uma obsessão pela objetividade. Não é à toa que a maior parte das leis científicas, elas se baseiam, elas são formatadas a partir de regras matemáticas, por conta dessa obsessão de uma busca de objetividade. E quando se busca essa objetividade, se coloca de lado como menos importante ou nada importante tudo aquilo que era considerado do subjetivo, ou seja, as artes, a filosofia, os sentimentos e a ética. Então vamos parar aqui para pensar. Os seres humanos criaram um sistema de pensar, um conjunto de ideias que colocam o homem fora da natureza, fora do objeto observável, como alguém que observa de uma forma imparcial para dominar da forma mais objetiva possível, sem nenhum limite de ética. E aí tem uma frase de um psicanalista norte-americano muito interessante, em que ele diz: o ser humano, primeiro ele precisou destruir a natureza na teoria, para depois ele poder fazer isso na prática. E essa lógica cartesiano-mecanicista, ela enxerga todos os organismos, sejam os organismos vivos, como o organismo social ou o planeta, todos os organismos a partir das suas partes, isoladamente consideradas e não em seu conjunto. Portanto, é um sistema individualista. E dando aqui, né, um salto nessa história, né, quando toda essa lógica cartesiano-mecanicista
né? E vejam, aqui não tem uma crítica, não, é uma avaliação, porque essa lógica cartesiano-mecanicista, esse paradigma, trouxe muitos avanços para a ciência, muitos avanços para a tecnologia. Agora, quando ela passa a pautar a lógica, a estrutura de convivência social, inclusive das instituições, ela traz alguns problemas. Porque ela traz na estrutura de convivência social as diretrizes do individualismo, do utilitarismo, do consumismo e da exclusão. Diretrizes essas que fomentam a competição e fomentam a guerra de todos contra todos. Não é à toa que nós estamos vivendo esse contexto em que estamos vivendo hoje, da lógica do inimigo, em que o outro que pensa diferente, ele é classificado como inimigo de forma a ser aniquilado, e não um opositor com quem se dialoga e se constrói em conjunto. Não é à toa que nós estamos vivendo um ataque tão profundo à pauta de direitos humanos fundamentais, especialmente ao meio ambiente. Eu penso que hoje nós estamos no ápice, no apogeu dessa lógica cartesiano-mecanicista, na base das relações sociais. Porque estamos num momento de mudança de paradigmas para um novo paradigma. Então, tenho a esperança que esse seja o último suspiro do dragão agonizante rumo ao novo, rumo a um novo modelo, né, rumo a um novo paradigma sob o qual chega a justiça restaurativa, né, que nós vamos falar daqui a pouco um pouco melhor. Essa estrutura social, de convivência social, pautada, né, pela lógica cartesiano-mecanicista, do individualismo, do utilitarismo, do consumismo, da exclusão, que leva à competição, ela traz algumas questões. A primeira delas é que ela nos reduz, nós que somos seres humanos complexos, que somos influenciados pelos multifatores das nossas histórias e das nossas vidas, e somos também responsáveis pelas nossas opções e pelas nossas condutas, essa lógica cartesiano-mecanicista, ela nos reduz àquela posição que nos dá poder, especialmente nos dá renda para sermos consumidores em uma sociedade em que ter significa ser e ser significa ter. Se eu perguntar para todos aqui, olha, o que eu sou? Eu sei que de bate-pronto todos aqui vão dizer, você é juiz. Mas eu não sou só juiz. Essa é uma posição que me dá um lugar de poder e me dá um lugar de renda. Eu também sou o pai do Mateu e da Rafaela, eu também fui músico trombonista um dia, eu também sou consumidor em outros momentos, eu também sou um ser espiritual, porque eu tenho as minhas crenças em algo superior. Eu sou um ser multidimensional, não sou só juiz. E nessa lógica também de reconhecer as pessoas a partir do seu poder, isso traz que esse modelo de estrutura de convivência social está pautado por uma lógica hierárquica, grupos de pessoas que se colocam no direito de dominar tantos outros grupos de pessoas. E, portanto, esse sistema de convivência social, ele impõe a tantas pessoas e tantos grupos de pessoas uma série de violências, não só violências físicas e psíquicas, essas também, mas da mesma forma, violências estruturais, violências culturais e violências simbólicas. Violências estruturais porque priva pessoas e grupos de pessoas de terem acesso a recursos e a serviços que, em tese, deveriam estar disponíveis a todos. Também violências culturais, porque impõe violências físicas e psíquicas e também desconecta pessoas e grupos de pessoas daquela rede social, daquela rede de relações que garante o pleno bem-estar social em razão das condições de origem, de raça, de gênero, de opção religiosa, de opção sexual, dentre outras, desses grupos de pessoas que acabam sendo grupos dominados nessa lógica hierárquica e desconectados dessa rede de bem-estar social, sofrendo toda sorte de violências, inclusive físicas e psíquicas. Existem estudos muito profundos que dizem que o motivador profundo, muitas vezes inconsciente de comportamentos violentos, é a sensação de baixa autoestima, é a sensação de vergonha, de humilhação.
Então, nós podemos chegar à conclusão que esse sistema de convivência social em que nós estamos inseridos, que traz tantas violências e desconecta as pessoas e gera não pertencimento, de maneira que as pessoas se sentem não pertencentes, envergonhadas e humilhadas daquilo que elas próprias são, esse sistema alimenta comportamentos violentos no seu contexto social. Né, e podemos falar de tantos aqui, né, como exemplos, né, adolescentes, né, que acabam entrando no tráfico, por exemplo, para se sentirem pertencentes a um determinado grupo, porque nós não somos ilhas, nós precisamos nos reconhecer como alguém a partir dos nossos grupos de convivência social. E nessas atividades ilícitas que são possíveis a esses adolescentes, eles conseguem obter recursos para ter o tênis, para ter o celular, que o marketing está bombardeando a todo tempo, dizendo que eles têm que ter, porque só se eles tiverem, eles serão alguém. E aí nós temos situações de outras ordens também muito afeitas à Justiça Federal, naquele sujeito do condomínio que sonega ou é corrupto porque ele quer ter a lancha mais bonita do que a do vizinho dele, da casa ao lado, ou o helicóptero melhor do que a do vizinho dele, da casa ao lado. Bem, e eu não estou dizendo aqui, né, eu acho importante frisar isso, né, não estou entrando nessa discussão bobinha, não, é uma vítima da sociedade, não tem responsabilidade, não. Esse discurso é um discurso idiotizante. Né, inclusive, ele foi criado pelas pessoas, né, que querem se contrapor a tudo isso que nós estamos falando aqui. São pessoas que são irresponsáveis, que não têm nenhuma responsabilidade por justiça social e nem querem ter. Então, é um discurso que acaba sendo idiotizante e infantilizado. É claro que quem faz tem responsabilidade, sim, pelo que faz. E na lógica da justiça restaurativa, responsabilidade é diferente de culpa, e nós vamos ver essa diferença depois. Agora, o que nós estamos falando aqui é que se nós não olharmos para as causas profundas dos comportamentos de violência e de transgressão, nós vamos passar uma eternidade apenas enxugando gelo, apenas olhando para os sintomas e não olhando para as causas. Remediando os sintomas até o momento em que esse remédio ele não tenha mais eficácia, que é o que nós estamos vendo agora. Encarceramos cada vez mais e mais pessoas, estamos vendo que o sistema punitivo, que a lógica punitiva não traz os resultados que dela se espera. Né? É claro, o sistema punitivo, a racionalidade penal punitiva foi uma maneira como a humanidade encontrou para lidar com os problemas da violência, ou seja, dos comportamentos indesejáveis. Né? E não é uma crítica, não, foi a melhor maneira como a humanidade encontrou para se manter viva, para sobreviver. Mas isso não significa que nós não possamos pensar em outros caminhos. Até 500 anos atrás, era uma certeza absoluta, uma verdade absoluta, né, que era a Terra, que era o Sol que girava em torno da Terra. E muitas pessoas foram queimadas por contradizerem essa ideia. E hoje nós sabemos que não, que é a Terra que gira em torno do Sol. Então, essa lógica, essa racionalidade punitiva da imposição, da hierarquia, por serem construções humanas, podem ser repensadas. Não significa que vamos abandonar tudo de uma hora para outra, mas significa que nós podemos buscar novos caminhos com melhores resultados e que façam mais sentido, especialmente nesses novos tempos em que nós estamos vivendo. Até porque, né, o paradigma punitivo, a lógica racional punitiva, né, que está muito pautada pelo individualismo, né, porque na lógica punitiva se faz um retrato fotográfico daquele comportamento daquele ser humano naquele momento que transgride a lei de forma antijurídica e culposa. E aplica uma pena a partir daí. E se desconsidera todas as relações dessa pessoa. Esse ser multidimensional que ele é, as suas conexões com a família, com a sociedade, as suas necessidades, a sua vida de uma forma geral. É uma lógica individualista, né? Porque, de fato, no direito penal, a racionalidade penal é construída a partir do positivismo, que tem a sua fonte na lógica cartesiano-mecanicista. Agora, tem alguns problemas dessa racionalidade punitiva e impositiva, para não falarmos só da questão penal, para falarmos de outras áreas do judiciário também, né, mas de uma decisão imposta, né, seja por uma punição ou por uma outra obrigação imposta. A primeira delas é que a racionalidade punitiva ela está baseada num pensamento da psicologia, né, no pensamento behaviorista antigo.
né, que parte da ideia de que os comportamentos humanos podem ser moldados, e podem ser moldados a partir de um reforço. Um reforço que pode ser uma recompensa para aquilo que é desejável ou uma punição para aquilo que não é desejado. Recompensa e punição são duas faces de uma mesma moeda. O grande problema dessa lógica, né, especialmente quando nós ensinamos as nossas crianças nas nossas casas e nas nossas escolas a obedecerem a partir de recompensas e punições, né, de recompensas e controle pelo medo e pela punição, é que essas crianças vão crescer e vão pautar as suas condutas a partir de uma análise de custo-benefício. Ou seja, o que eu posso fazer ou não fazer para ser recompensado ou para não ser punido. A avaliação dela do comportamento dela está no olhar do outro e não no seu auto-julgamento, na sua autorresponsabilidade do valor do seu comportamento para si, para o outro e para a comunidade em que ela está inserida. Notem que isso que nós ensinamos para as crianças, de uma forma geral, né, dessa obediência pelo medo e pela punição, ou por recompensas, é o contrário do que nós queremos em termos de cidadãos da sociedade, cidadãos que sejam responsáveis pelos seus comportamentos, não porque vão ser punidos ou vão ser recompensados, mas pelo valor do seu comportamento, para si, para o outro e para a sua comunidade. E nós podemos trazer outras questões também da racionalidade punitiva, né? Tantas outras, né, que as necessidades da vítima não são consideradas, assim como as necessidades do ofensor também não são, né? Mas podemos trazer algumas outras questões mais importantes. Se nós entendemos que o motivador profundo de um comportamento violento e de transgressão, né, é o sentimento de vergonha e de humilhação, vejam que uma pena, uma imposição, dá mais uma carga de vergonha, de humilhação, de desconexão. Então, é como se nós chegássemos no médico e falássemos para o médico, olha, estou com uma infecção na garganta. E ao invés de ele dar um antibiótico, ele dá mais uma carga de bactéria, para dobrar a carga de bactéria que se tem na garganta, pretendendo resolver o problema. Nós estamos dando mais uma carga daquilo que motivou aquele comportamento que nós queremos evitar. E, por outro lado, a racionalidade punitiva, ela não está só no sistema penal, não está só no sistema de justiça, não. Ela está nas instituições, ela está nas famílias, porque ela está dentro de cada um de nós. Nós fomos formatados na lógica punitiva e assim agimos nas nossas relações. Né, para dar um exemplo aqui muito rápido, né, quando nós estamos com o nosso carro dirigindo na preferencial, o outro carro cruza na frente. Aí o que nós fazemos? Metemos a mão na buzina, pé, e geralmente essa buzina vem com xingamento também, né? Uma palavra bonita. O que nós queremos fazer com isso? Alertar o outro motorista sobre os riscos que ele correu e ele causou para os demais usuários da via? Não. Nós estamos querendo punir. Estamos punindo com aqueles instrumentos que temos à mão, que é a buzina e a língua. Aí a pessoa do outro carro, né, vai dizer o seguinte, porra, ele não está vendo que eu estou indo para o hospital correndo, que minha mãe está internada? Então ele está errado de fazer isso para o carro e desce com a chave de roda na mão, porque eu vou punir também o que ele fez. E aí o outro do primeiro carro fala, mas como assim, se ele está errado, desce com a chave de roda na mão, eu vou pegar aqui a minha faca que eu tenho no carro. Né? E agora armas também, né? Porque está na moda armar a população, então sai armado do carro e aí acontece a tragédia. Né? Vocês acham que isso é uma figura hipotética que eu estou trazendo? Não, essa situação aconteceu na Marginal Pinheiros, em São Paulo, há mais ou menos uns 5 anos atrás, e aí o pai foi morto na frente dos filhos que estavam no carro pelos condutores do caminhão que seguia à frente em uma situação como essa. É um sistema, portanto, que retroalimenta o sistema de violências. E aqui vai um outro exemplo muito simples. Né? Nessa estrutura hierárquica, né, dessa lógica estrutural de convivência que nós temos, né, que é machista, que é patriarcal, em que os homens se sentem no direito de dominar as mulheres, né, e o sujeito ele chega em casa e ele tem certeza que a mulher tem a obrigação de oferecer o prato de comida quando ele chega do trabalho. E naquele dia a mulher teve problemas com os filhos porque ficaram doentes, ela não conseguiu fazer o jantar. Ele julga imediatamente que ela errou. E o julgamento está dentro de cada um de nós. E se ela errou, o que acontece?
na lógica punitiva, ela tem que ser punida. E o que é a punição? É aplicar uma dor, um sofrimento que pague esse erro que foi causado. E aí o que ele faz? Ele vai lá e senta a mão na orelha da mulher dele. E aí vem o Estado e bate nesse homem para ensinar ele a não bater. Né? Então, é um sistema que nós precisamos realmente repensar, né, de uma forma geral. Bom, vamos lá. E aí vem, então, a justiça restaurativa, né, que vem dentro de um outro paradigma, um paradigma diferente desse cartesiano mecanicista, que começa lá com a biologia organísmica, com a física quântica no final do século XIX e que está, digamos assim, tomando corpo agora. Um paradigma chamado holístico e ecológico, que olha os organismos, tanto os organismos vivos, né, como também os organismos sociais, o planeta de uma forma geral, não a partir de suas partes individualmente consideradas, mas a partir das suas relações. Porque o todo relacional, ele tem propriedades que cada uma das suas partes ou as partes somadas não tem. Essas propriedades, elas só surgem quando as partes estão em relação. E é por isso que nós dizemos que a justiça restaurativa, ela é relacional. E a justiça restaurativa, portanto, ela vem a partir deste novo paradigma, deste novo conjunto de ideias, né, do qual vem tantos outros movimentos, como medicina integrativa, como administração cooperativa e tantos outros movimentos. Né, a justiça restaurativa vem desse novo paradigma e também é um instrumento para a implantação desse novo paradigma. É por isso que nós dizemos que a justiça restaurativa é um instrumento de transformação social que convida todas as pessoas da sociedade, das mais diferentes áreas, para que todos estejam juntos a partir dos princípios e dos valores da justiça restaurativa, pensando em caminhos de convivência que sejam bons para todos, razoáveis para todos, e não excluam ninguém. E para que a justiça restaurativa ela realmente tenha toda essa eficácia como instrumento de transformação social, ela precisa atuar nas 3 dimensões da convivência ou nas 3 dimensões do conflito, na dimensão relacional, na dimensão institucional e na dimensão social. Não é por outro motivo que o artigo 1º da Resolução 225 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça, que hoje é o nosso marco normativo da justiça restaurativa, traz que a justiça restaurativa é um conjunto ordenado e sistêmico de princípios, valores, ações e métodos voltados à conscientização sobre os fatores relacionais, institucionais e sociais motivadores do conflito e da violência. Quando nós falamos da dimensão relacional, nós estamos falando de 2 pontos. Primeiro, das transformações internas. Nós olharmos para nós mesmos, para as nossas crenças, para nossas formações, para entendermos como nós também somos pequenas engrenagens e ajudamos a movimentar nas nossas atuações pessoais e profissionais essa grande máquina da violência. Para nós nos revisitarmos, nos transformarmos e sermos agentes inspiradores da construção da paz. E aqui também estamos falando dos métodos de resolução de conflitos da justiça restaurativa, como o processo circular, por exemplo. Eu sei que vocês vão ter aula, ou já tiveram aula, sobre o processo circular restaurativo, que é um dos métodos de resolução de conflitos da justiça restaurativa. Sei que muitos aqui já sabem como funciona, mas eu quero deixar aqui um alerta. O primeiro deles é que o processo circular ele tem por objetivo, claro, construir com aquele que causou o dano, construir a sua responsabilidade, construir a reflexão sobre um erro, que houve um erro, não porque ele transgrediu a lei, que para essa pessoa pode ser algo etéreo e sem sentido, mas porque ele causou um dano a um outro ser humano. E a partir dessa reflexão, construir com ele a sua responsabilidade individual de reparação desses danos, mas de autorresponsabilização à reparação desses danos, ou seja, o grupo que está ali não vai dizer a ele o que ele tem que fazer, ele próprio vai apresentar um plano de reparação desses danos, que repare os danos não só para a pessoa que sofreu o dano, que nós chamamos de vítima, mas também a sua comunidade, mas também a ele próprio, assumindo um novo caminho na sua vida.
E uma outra ideia importante é que, se essa pessoa fez o que fez, ela tem sim responsabilidade pelos danos que causou, mas ela não fez isso sozinha. Existem uma série de corresponsabilidades por parte da família, da comunidade, do poder público, que em algum momento falharam na vida dessa pessoa. E, portanto, todo este grupo está ali para contribuir para essa reflexão e para garantir suporte às necessidades desse causador do dano e da pessoa que sofreu o dano. E mais do que isso, todo esse grupo está ali para sair com um plano de ação preventivo que possa atuar nos fatores sociais que são motivadores do conflito e da violência, para que essa situação não aconteça mais nem com essas pessoas e nem com outras pessoas. Eu estou dizendo tudo isso, estou aqui reafirmando essa lógica da corresponsabilidade, porque se não tivermos essa lógica da corresponsabilidade muito presente por parte da comunidade, o processo circular facilmente se transforma num tribunal disfarçado. E aí essas pessoas vão se arrogar no lugar de querer julgar aquele causador do dano. E aí, se houver um julgamento disfarçado no processo circular, nós estaremos causando um estrago muito sério ao Estado democrático de direito. Porque aí essa pessoa estará sendo julgada por outras pessoas que não têm legitimidade para isso, não têm preparo para isso e sem as garantias do devido processo legal. Então, se for para julgar, é melhor deixar para o juiz. A justiça restaurativa e os seus métodos têm uma outra lógica, como foi dito aqui. E aqui, rumando para o final da minha fala, né, mais uns 5 minutinhos, eu termino, que eu sei que o nosso tempo está curto. A justiça restaurativa atua também numa dimensão institucional. O que isso significa? As nossas instituições, elas são formatadas como um espelho da sociedade, com as suas mesmas diretrizes. As nossas instituições, elas são hierárquicas, punitivas, excludentes. Quando falamos de uma escola, por exemplo, nós podemos perceber claramente que essa lógica hierárquica, punitiva, excludente de uma estrutura de uma escola, como é a do tribunal e de outras instituições, ela sufoca, ela tensiona as relações. E esse tensionamento das relações é uma violência, causa exclusão, causa não pertencimento. E as pessoas costumam responder a esse tensionamento das relações, a esse não pertencimento, também com comportamentos violentos. Comportamentos violentos contra si próprios, e aí nós vemos alunos se cortando, professores deprimindo, ou se suicidando, e violências contra o outro. E aí nós vemos toda uma conflituosidade no ambiente escolar. É por isso que quando nós entramos com um projeto de justiça restaurativa numa escola, né, e São Paulo foi pioneiro, né, nessa aproximação com as escolas, desde o início da justiça restaurativa no Brasil, né, e aprendeu muito nessa relação com as escolas, né, antes de chegar com um método restaurativo, se convida a escola a rever a sua ambiência institucional, a rever a sua lógica de convivência institucional. E isso implica uma gestão mais democrática, isso implica assembleia de alunos, projetos de alunos e professores, protagonismo de todos, compartilhamento de problemas e de resoluções de problemas, ou seja, para que todos se sintam pertencentes àquele espaço institucional e, portanto, corresponsáveis por ele. E assim a lógica de convivência se destensione, né? Inclusive assim, com pequenas ações. Nós falamos tanto em convivência e nós colocamos os alunos sentados um atrás do outro em fileira, olhando um para a nuca do outro, numa lógica da revolução industrial, em que os operários estão todos ali olhando para o gerente que dá as ordens, que é o sujeito suposto saber. E nós podemos mudar isso numa lógica restaurativa, construindo as salas, por exemplo, em círculos ou semicírculos, em que os alunos olham nos olhos uns dos outros, com metodologias ativas, né, em que o professor ele é um mediador do saber e os alunos são protagonistas junto com o professor nessa construção do saber. E, por fim, vem a metodologia restaurativa, porque se a metodologia restaurativa entra nessa estrutura de convivência, nessa ambiência institucional hierárquica, punitiva e excludente, facilmente ela vai ser cooptada para a manutenção das estruturas de poder e vai se tornar tribunais disfarçados para colocar o aluno para lavar o banheiro, por exemplo, e ser humilhado na frente de todos os outros, na mais pura lógica punitiva. E aí uma última dimensão em que a justiça restaurativa atua é a dimensão social.
E aqui vem algo fundamental, essencial, fundante da justiça restaurativa. A justiça restaurativa se constrói na comunidade, pela comunidade, com a comunidade e para a comunidade. A justiça restaurativa não é propriedade do judiciário, não é propriedade de nenhuma instituição. A justiça restaurativa pertence a todos. E quando eu falo aqui em comunidade, eu estou me referindo à comunidade em sentido amplo, que inclui representantes das instituições públicas e privadas. O juiz faz parte dessa comunidade em que ele convive, em que ele atua também. E também de outras pessoas, das organizações não formais, da sociedade como um todo. É por isso que aqui, né, pelo grupo gestor da Justiça Restaurativa do Estado de São Paulo, né, e a política de justiça restaurativa do Tribunal de Justiça, quando o juiz ele se propõe como aquele que convida a implantação de um projeto de justiça restaurativa, o primeiro passo que nós colocamos é que ele se articule com seus parceiros institucionais e com a sociedade de uma forma geral, para que se crie essa base, esse coletivo comunitário sobre o qual se erige o projeto de justiça restaurativa. E é sobre esse coletivo comunitário que, depois de formatado, que depois de consolidado, nós damos o nome de grupo gestor interinstitucional de cada localidade. É a partir daí que vai se pensar no espaço de justiça restaurativa, que vai se pensar nos fluxos, que vai se pensar em formações, ou seja, esse coletivo comunitário que vai cuidar dessa política de justiça restaurativa que pertence, portanto, a toda a comunidade daquela localidade. E aqui, encerrando a minha fala, né, vem essa pergunta, né, que é o título, né, dessa minha fala aqui. Justiça restaurativa é uma alternativa penal ou é uma alternativa ao penal? E quando eu faço essa pergunta, né, que é um jogo de palavras, né, ela é mais ampla, na verdade. A justiça restaurativa, ela é uma alternativa ao sistema de justiça formal ou ela é algo que se acopla ao sistema de justiça formal e serve aos fins do sistema de justiça formal? E, no meu ponto de vista, né, ou no ponto de vista de muitos, né, meu, do Egberto e de tantos outros, a justiça restaurativa ela é um sistema próprio com uma racionalidade própria, com seus princípios, com seus valores, sua estrutura, seus fluxos, e que tem, na sua essência, essa construção coletiva comunitária na sua base, na sua fundação, que é diferente do sistema de justiça formal, que tem também a sua racionalidade própria, os seus princípios, os seus valores, a sua estrutura e o seu fluxo. São dois sistemas diferentes. Dois sistemas diferentes não significa que um seja melhor do que o outro, mas dois sistemas diferentes, cada qual com a sua racionalidade e com a sua identidade. E justamente porque nós reconhecemos e entendemos a identidade de cada qual, é que isso permite o diálogo, sem que um absorva o outro. Né? E assim, nós entendemos que o melhor diálogo entre o sistema de justiça formal e a justiça restaurativa é por meio da derivação. A justiça formal deriva os conflitos, né, quando os requisitos estiverem presentes a tanto para a justiça restaurativa, ou seja, devolve à comunidade o poder que sempre foi da comunidade de resolver os seus problemas, e depois reconhece os acordos restaurativos de forma a extinguir o processo, para que não haja uma dupla responsabilização ou uma responsabilização na justiça restaurativa e uma punição no sistema de justiça formal. E é claro que essa comunicação, esse diálogo, essa derivação, né, pode se dar por meio das várias janelas que o ordenamento jurídico abre para que isso aconteça, né? Como, por exemplo, na infância e juventude, por meio do Instituto da Remissão, né, no sistema penal, pela transação penal, pela suspensão condicional do processo, pelo acordo de não persecução penal, também no sistema civil, né, porque hoje, na lógica civil, pelo novo Código de Processo Civil, os métodos autocompositivos eles são possíveis em qualquer fase do processo, ou mesmo antes que o processo aconteça, nos processos administrativos disciplinares, né, isso nós podemos conversar um pouco melhor quando nós falarmos sobre as perguntas, né, quando nós abrirmos aqui para as perguntas. Bom, então, antes das mensagens finais, eu sei que nós vamos ter um tempo aqui, né, nós vamos ouvir também a fala do meu amigo Leoberto Branquer, que eu vejo aqui presente já, né, a quem eu mando um abraço, é sempre uma honra dividir essas mesas de fala com ele também, que foi
que foi e é um pioneiro, um dos grandes desbravadores da justiça restaurativa no país. Então, aqui eu encerro essa primeira parte da minha fala. Meu muito obrigado. Então, uma boa tarde a todos e todas. Eu chego aqui com muita alegria de estar aqui entre amigos, de chegar junto e poder ter o privilégio de falar depois do Marcelo, quando ele já fez essa entrega tão consistente aí da parte conceitual, já passou essa visão com essa clareza que lhe é peculiar. Queridas Catarina, Cristina, a minha admiração aí pelo engajamento, pela habilidade de construir todo esse programa que vocês hoje têm aí, a oportunidade de estar liderando. Vejo aqui também conosco o nosso querido precursor da restaurativa aqui, o Ricardo Dornelles, né? Que esteve conosco aí desde os primeiros passos da Justiça Restaurativa, representando a OAB nas nossas conversas, a todos os colegas aí do TRF daqui da 4ª Região, colegas que também estão aí pelo Ministério Público Federal, pela Defensoria, pelo TRF da 3ª Região. É uma grande honra realmente estar aqui nesse evento que a gente pode dizer que é um evento histórico, não é uma aula, né? É uma conversa e é o momento de assinalar o testemunho desse ato, né, que faz parte, digamos, desse conjunto de atos relativos à implementação da política de justiça restaurativa aqui no âmbito do TRF da 4ª Região. Tive a oportunidade de ler a Resolução 87, de ver o quanto se esmeraram aí na sua construção, na sua redação, e esse excelente manual do plano de implantação que trouxeram, né, para orientar, e me permitam também registrar aqui que eu vi a presença da Carla Grau. A Carla certamente deve ter caligrafia disso também, né? Ela que vem também há tempos aí caminhando junto. Enfim, eu quero dizer que estar aqui entre colegas federais já é um significado relevante para um processo de aprendizagem restaurativa. Eu praticamente não conhecia colegas da Justiça Federal antes da restaurativa. E o que é a peculiaridade desta abordagem, né? Ela nos abre para uma transversalidade que conecta justiças que aparentemente estavam estanques, que não tinham interfaces de competência, a não ser eventualmente por uma declinação em razão de matéria, mas não uma interface continuativa, de compartilhamento, como agora a gente começa a ter. E isso é dado graças, né, com certeza, a essa dimensão de universalidade desta matéria, que faz com que a gente ressignifique conceitos e visões, e não só do ponto de vista profissional, mas até mesmo de uma forma mais pessoal e nossa visão de vida, né? E isso nos permite uma conexão também mais ampla com pessoas, com realidades institucionais que são correlatas, mas que não dizem respeito ao nosso próprio cotidiano, né? Eu me recordo que, com muita surpresa, num curso que aconteceu pela Infam em 2018, alguns dos colegas estavam lá, né? A gente viu surgirem os colegas federais. A gente estava acostumado até então só com os da Justiça Estadual, tanto que a Resolução 225 só falava na estadual, né? Precisou chegar a Resolução 300 para fazer essa inclusão, né? E a gente tinha um certo impasse, né, Marcelo? De que forma aquela aprendizagem que vinha de um contexto muito específico, de uma competência que lida muito diretamente com as pessoas e as suas relações conturbadas na área da infância, na área de família, na área de violência doméstica, enfim. Mas o que surpreende é que essa universalidade, essa transversalidade da ideia de justiça em si nos conecta, e nos conecta de uma maneira nova, né? De uma maneira que é, de certa forma, surpreendente.
eu organizei um pouco para a gente refletir. Eu agradeço a Catarina e a Cristina por terem pautado nesses termos a minha contribuição. Até brinquei com a Cristina que ia tirar um tempo para fazer o mapa astral aqui do programa, né? Porque essa ideia de fazer um exercício de futurologia ela é muito agradável, afinal, né, a gente tem um momento assim de divisor de águas que a gente se vê, essa transposição de um milênio para o outro, tantos anúncios, né, que se fez, né, de que o terceiro milênio, de que o século XXI, que essa nova era, tantas místicas se construíram em torno dessa transição, né, e o que a gente tem a ver com isso, com esse processo, né? Então, me permitam, né, eu recordo aqui no Rio Grande do Sul, na escola da Ajures, quando a gente iniciou esse movimento, a gente deu um nome, né, para um projeto, a gente foi à busca de uma identidade como movimento, a gente chamou isso de Justiça para o século XXI, que era uma forma de dizer que a gente estava tentando já construir algo novo. Nessa vertente, digamos, de inspiração, né, com essa convocação de um imaginário convocante que nos remete a um futuro, eu também me recordei aqui para a gente compartilhar. Nos finais aí dos anos 90, eu muito me inspirei em algumas passagens trazidas pelo Ítalo Calvino, que em 1985 ele foi convidado para ministrar uma série de palestras sobre estilística na Universidade de Harvard, e ele escreveu 5 palestras e foram publicadas sob o título de 6 propostas para o próximo milênio. Essas 6 propostas, ele não completou as 6, eram 6 palestras, porque ele morreu antes, né, faleceu antes de apresentar. Essas 6 propostas que vêm da área literária, de valores literários que ele propunha que fossem melhor explorados, conservados nesse milênio, né, dizem respeito à leveza, rapidez, exatidão, visibilidade, multiplicidade, e aquilo que ele morreu sem entregar foi a consistência, né? Mas é de grande consistência todo o restante que ele deixou escrito, e eu, de alguma forma, me permito trazer alguma relação com essa perspectiva artístico-criativa, né? O que significa a gente estar aqui pensando no futuro de uma maneira aberta, ou seja, com um desafio de criatividade, um desafio de fazer desse futuro a nossa própria arte de construção de um processo civilizatório. Então, sobre o título leveza, sobre esse valor, né, o que traz essa perspectiva restaurativa? O que significa, dentro da nossa construção histórica, esse movimento de aliviar a culpa, ao abrir mão de um sistema que é eminentemente punitivo por uma definição principiológica, nós estamos abrindo um espaço para a revisão das próprias estruturas ético-genéticas da civilização ocidental, né, que é profundamente ligada a esse modelo de culpa judaico-cristã, em que a dinâmica de persecução de um culpado e de resolução dos problemas com base na imposição de um castigo e fazendo uso nisso de poderes supremacias coercitivas, né, que é a característica central do modelo que a gente exerce, nos faz pensar que nós vivemos uma cultura pesada, né, uma cultura de opressão, uma cultura de controle, uma cultura que submete o ser humano a um condicionamento muito bem representado aqui na fala do Marcelo, né? nessa questão que você sai de casa, que já não necessariamente é um espaço de leveza, embora seja eminentemente afetivo. Nós já podemos ter aí modelos autoritários sendo incutidos nessa estrutura formativa de socialização, mas a gente vai para a escola e nós vamos ter uma arquitetura, uma disposição, um layout que é
característico, né, das estruturas militares, das formaturas, das filas, do quadrado, da atenção perante uma autoridade que tem o conhecimento diante daqueles que são alumnos, né, que não têm a luz, que vão à busca da luz. Então, nos aliviar um pouco desse princípio de autoridade que se torna, digamos, opressiva, né, de um modelo cultural em que manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, e quem tem juízo se presume que são os juízes, a gente tem que rever muito do lugar que a gente ocupa, que a gente está aqui hoje, né, e o que está em pauta hoje é o que a gente faz, é o lugar que a gente ocupa, e nós somos os primeiros responsáveis, possivelmente, por pensar o lugar que ocupa. Por que esse lugar funciona assim e o que a gente pode fazer para que ele se torne mais leve, né? O outro atributo, né, da estilística do Ítalo Calvino, a multiplicidade. A justiça restaurativa nos provoca, aliás, a gente já tem uma expressão muito corrente aqui hoje no sistema judiciário, que é a justiça multiportas, né? E isso já é um desdobramento dessa tendência, né, que evidentemente não era apenas literária, é a genialidade criativa de um autor, né, de alto quilate, prevendo, né, por onde a gente estaria caminhando aqui. Nós agora, 35 anos depois que ele escrevendo Justiça Multiportas. Essa é a justiça da multiplicidade, em que os serviços que não precisem necessariamente daquele modelo de coerção, não precisem ser acionados pela via do devido processo legal, do contencioso formal, né, do contraditório, ampla defesa, recorribilidade, toda aquela estrutura formal que torna tão onerosa e tão complexa a nossa jurisdição. Eu não sei o quanto os colegas na Justiça Federal têm se ressentido disso, mas nós, no campo da justiça comum estadual, a gente se ressente de uma sobrecarga gigantesca de pequenos conflitos que são insuportáveis. Eu, como desembargador, vocês aí certamente não tem tanto esse impacto, porque as pequenas, o juizado especial cível no campo da Justiça Federal, ele é obrigatório, né, ter a competência dos 40 salários. Para nós, ele é opcional, então a gente julga milhares de pequenas causas envolvendo contas de telefone, pequenas relações de consumo, né? E isso tudo nós estamos aqui assentados sobre uma estrutura judiciária de altíssima complexidade e custo. Então, eu acho que essa visão da multiplicidade, da justiça multiportas, é algo que nos remete para uma perspectiva de que a gente possa aliviar um pouco a pressão de demanda sobre o serviço altamente especializado do contencioso judicial em favor, né, de serviços extrajudiciais, pré-processuais, de soluções de conflitos, inclusive, portanto, na área criminal, que é o caso aqui da justiça restaurativa, né? Outra dimensão dessa multiplicidade é o que eu diria que tem mais a ver com a essência dos próprios procedimentos e da principiologia restaurativa do que com o impacto institucional que ela traz, que é essa perspectiva de você estabelecer a resolução do conflito através de uma multiplicidade de olhares, da escuta de uma multiplicidade de vozes, né? O que se dá através do quê? De dar-se a palavra diretamente às partes interessadas, né? Nesse ponto, eu me permito um pouco uma digressão sobre o nosso papel como juízes, né? Se a gente pensar no juiz do Estado moderno, aquele que trabalhava em cima de uma ordem jurídica clara, completa e coerente, né, e que faria, digamos, operações aritméticas quase, silogismos matemáticos de operação da incidência da norma, né, para aquele juiz da contemporaneidade complexa, em que vai trabalhar mais com a ponderação de cláusulas abertas, de princípios gerais,
né? Ou seja, vai passar a exercer uma atividade valorativa de alta carga de subjetividade, ainda que regida por técnicas hermenêuticas, né, sofisticadas, né? Nós chegamos a um ponto que vale perguntar, mas se a gente está tanto envolvido com valoração dentro, né, dessas eventuais antinomias de princípios, por que não perguntar às pessoas qual é o valor que elas atribuem à incidência da norma nesse contexto, nessa tópica, nessa oportunidade em que a norma tem que se concretizar? Então, essa é a dimensão da multiplicidade, né, anunciada e que a justiça restaurativa vem tão bem traduzir, né? Outro dos atributos do Ítalo Calvino, a rapidez. Bom, rapidez é aquilo que não se espera de um processo judicial, né? E aí, quando a gente vai dizer, não, mas um encontro restaurativo às vezes pode demorar 3 horas, 4 horas, esse troço é muito demorado, né? E é verdade, às vezes você pode não resolver num encontro, pode ter que fazer mais de um, mas a gente tem um histórico de casos que se arrastam judicialmente por anos, né? Então, o que significa você investir aquele tempo necessário que, aparentemente, no fluir dos dias se torna aparentemente demorado, mas que ele é a oportunidade de você, às vezes, abreviar todo um percurso longitudinal do tempo, né? E até mesmo com múltiplos processos se resolvendo num encontro só. A gente tem experiências aqui, no caso de juizado especial criminal, com problemas de vizinhança que já se desdobravam em 15 processos e, a partir de um encontro altamente tumultuado a princípio, mas ao fim vai se alinhando, você arquiva 15 processos, né, que já estão tramitando em diversas fases e até mesmo em diferentes jurisdições. Bom, no que se refere ao atributo da exatidão, a gente tem que compreender que as partes, quando elas não tenham ali aquele condicionamento do contexto apavorante de uma audiência judicial, até mesmo para prestar um testemunho, por mais que haja ali o compromisso de dizer a verdade, com certeza que elas terão muito mais condições de produzir um acerto do que a melhor das provas que a gente vai analisar numa sentença, porque elas ali fica na entrelinha do olhar, da troca de olhares, a construção de um consenso que não precisa explicitar o fundamento da prova provada, daquilo que se construiu como certeza processual, né? Elas terão a capacidade de aquilatar e admitir aquilo que tem por base da conclusão do plano de acordo que deverão fazer. E acredito que o resultado prático do posicionamento da decisão a partir dessa construção coletiva será muito mais exato do que aquilo que a gente tiver a fazer com base numa decisão judicial. E indo adiante aqui, a visibilidade, né? Nós estamos buscando aqui, falando de uma possível justiça cuja visibilidade não fica limitada aqui uma publicação no Diário Eletrônico ou no Diário da Justiça, né? Mas uma publicidade que ela é síncrona com a própria tomada da decisão, porque a decisão vem de uma construção conjunta, participativa, simultânea, ou seja, as pessoas já têm entre si a presença da decisão e, naturalmente, essa decisão será muito melhor incorporada, né? Ela vai ser melhor compreendida nas suas razões, na sua motivação, porque ela é dada pela própria participação das pessoas. Particularmente aqui nessa questão da visibilidade, eu acho que a gente pode pensar num papel que vinha oculto dentro do sistema de justiça penal tradicional, que é o papel da vítima, né? E que vai encontrar um espaço de emergência, de maior reconhecimento, e de ter aqui, então, no encontro restaurativo, num processo criminal,
desse reconhecimento público do seu sofrimento, a possibilidade de narrar a sua experiência, aquilo que ela viveu, o impacto dos seus traumatismos, né? E isso possibilita o fortalecimento da sua presença como um sujeito pessoal dentro da consciência coletiva, pública, daquele coletivo que se instalou ali naquele processo de escuta, né, representativo de uma dimensão de publicidade, onde o professor australiano John Braithwaite refere isso, né, dizendo que a justiça restaurativa possibilita transformar um conflito individual em um litígio público, ou seja, ele dá visibilidade, ele permite a expressão de algo que talvez no filtro da tramitação judicial trazida pela interlocução de um advogado, de um promotor, enfim, a potência, até mesmo curativa, a gente pode dizer, daquela expressão, não tem lugar, né? E, por último, né, nós temos aí aquele atributo que não foi desenvolvido pelo Ítalo Calvino, que é a consistência. E talvez esse seja aquele que melhor nos cabe desenvolver, né, pensando na justiça restaurativa com os seus valores, seus princípios, seus procedimentos, uma justiça baseada em valores, né, antes do que em normas. Ela permite que a gente se aproxime mais daquilo que é essencial, a ideia de justiça, a compreensão de justiça e a própria prestação jurisdicional como intencionalidade do direito em dizer o que é justo, né? E o que basicamente se visa aqui, né? É o restabelecimento de uma ordem jurídica rompida, mas sabendo que por detrás da norma estão os valores e se dando maior consistência, portanto, porque eles estão em primeiro plano, e por trás dessa ordem jurídica rompida estão os vínculos, né? E por isso eles terão nós teremos maior consistência porque os vínculos estarão em primeiro plano. Então, nós podemos dizer que a justiça restaurativa, com a sua subjetividade profunda, como base cultural de uma transformação no campo das soluções autocompositivas, ela pode vir aqui, espero não cometer nenhuma heresia futurologista com relação aos colegas que têm maior afinidade com esses demais campos, né? Mas eu diria, ela haverá, inclusive, de inspirar e atribuir maior consistência a outras abordagens, como no campo da conciliação e da mediação. E por isso que eu vejo algum benefício em que andem, se desenvolvam conjuntamente, se interpenetrem, porque o aprendizado que se traz aqui da justiça restaurativa, eu me recordo de quando nós iniciamos essa caminhada, o programa do Rio Grande do Sul falava, assim como o de São Paulo, em comunicação não violenta, buscava elementos da comunicação não violenta para se estruturar. O projeto de Brasília trabalhava numa linha mais voltada à mediação, conduzida a consultoria pelo André Goma, que foi o mentor da Resolução 125, da conciliação e mediação, e não demorou. Nós víamos que o André Goma se tornou também um professor, digamos assim, professando as ideias da comunicação não violenta como insumo fundamental no desenvolvimento desse perfil de um mediador, um conciliador. Então, esse atravessamento da subjetividade profunda da justiça restaurativa, dessa sua base principiológica tão capaz de produzir transformações atitudinais nos sujeitos e até mesmo transformações institucionais, né? Ela haverá, acredito, de reverberar também nos demais campos das soluções autocompositivas. Bom, isso tudo me estendi um pouco aqui nessa digressão filosófica. Na verdade, imagino que vocês esperavam uma abordagem mais pragmática, mas eu diria que, avançando um pouco, né, que no campo da política judiciária, se a gente pode fazer algumas conjecturas, né, a gente já viu um avanço aqui, né, da Resolução 225 para 300, né, e aqui homenagem
mais uma vez ao nosso redator oficial e emérito aí de ambas as resoluções, né, o Marcelo, com toda essa clivagem que as resoluções fizeram de um sistema, né, e coloca, eu acho que o primeiro aspecto a destacar isso enquanto política judiciária de justiça restaurativa, o protagonismo do sistema judicial, né? Porque nós não temos, a não ser muito difusamente na lei de execução de medidas socioeducativas dos adolescentes infratores, uma referência expressa à justiça restaurativa em 3 passagens. Fora isso, o que nós temos são regulamentos administrativos e, dentre esses, aqueles do CNJ com maior abrangência e efetividade, né? Então, isso é a expressão de um percurso histórico que se instalou aí com os projetos pilotos que a Secretaria da Reforma do Judiciário estimulou em 2005 e que colocou o Judiciário de uma maneira peculiar no cenário brasileiro como um protagonista institucional privilegiado, né, no sentido de produzir o avanço, a alavancagem e a capilarização dessas ideias. Então, nós temos aqui também um certo paradoxo, né, porque em muitos segmentos da parte acadêmica, teórica, se coloca uma certa cautela com relação ao excessivo protagonismo judicial, né? Porque isso poderia implicar uma contaminação daquilo que seria a pureza ou a principiologia mais elevada com uma cultura que já tem, digamos, uma impregnação muito densa com a ideia de hierarquia, com a ideia de autoridade, né? Que a horizontalidade da justiça restaurativa não compactua. Aliás, vejam um detalhe para a gente conversar só aqui entre nós. O Ricardo Dornelles não vai publicar isso além, mas já está publicado, é uma observação casual, né, que sintomaticamente, quando nós redigimos lá os princípios da restaurativa, na Resolução 225, a gente esqueceu de falar em horizontalidade. Não sei se isso ficou para a história ou por quê. A gente olhou, leu, releu, revisou. Tinha um mundo de princípio para colocar, mas justamente esse a gente esqueceu. Isso nos remete um pouco a essa necessidade, né, de parar para pensar até que ponto o judiciário não pode ser um sujeito capaz de sufocar pela contaminação da sua forma de ser, de pensar, de proceder, um movimento que, do ponto de vista comunitário, pode ser muito mais leve do que seria sem a presença judiciária. Mas isso nos remete a uma ideia também de que esse paradoxo ele não necessariamente implica uma negatividade, né? Eu consigo resolver um pouco isso dentro da ideia de uma hierarquia que produz avanço e não se discute o avanço que está produzindo, a implementação das resoluções, especialmente aqui nós estamos vendo no concreto, né? O TRF4 implantando o seu sistema, a sua política estadual, por força dessa estrutura piramidal que o judiciário tem, por força dessa estrutura praticamente tendente à unitária que o CNJ estabelece, né? E a gente vai encontrar aí no conceito da física quântica, aqui, Marcelo, mais uma vez reverberando a tua fala, né, que você traz digamos, essa coisa precursora da cultura que vai mudando e a justiça restaurativa como caudatária desse processo, né? Na física quântica, eles têm um fenômeno que eles dizem que foge à linearidade causal, né, daquilo que a gente está acostumado, que são as hierarquias entrelaçadas. E as hierarquias entrelaçadas, elas estabelecem o fato de que uma partícula ela chega num ponto antes de sair, conforme a posição do observador. Então, elas estabelecem uma circularidade no sistema, né, e que nos leva à ideia de que a gente precisa sair fora do sistema para poder enxergar, né, a solução.
né? Porque ele nos aprisiona, né? A típica expressão dessas hierarquias entrelaçadas é uma ideia. Se a pessoa chega e afirma, eu sou um mentiroso, o que vocês podem dizer? Ora, se eu estiver dizendo a verdade, eu estou mentindo. Se eu estou mentindo, eu estou dizendo a verdade. Então, essa é a ideia de uma circularidade gramática, né? A gente precisa sair dessa ideia, o judiciário contamina, o judiciário é positivo, é negativo. Então, do ponto de vista mais amplo do movimento restaurativo, eu diria, a política judiciária ela é um fator de avanço importante, relevante no sentido de uma difusão capilarizada, hoje em quase 3.000 comarcas da Justiça Comum Estadual, de não sei quantas circunscrições da Justiça Federal, mais adiante de não sei quantas da Justiça do Trabalho, de não sei quantas poucas mais existentes juntas, como é que chama lá, da Justiça Militar, né? As auditorias da Justiça Militar, e nessas bases a gente tem um foco de propagação de muita relevância, né? E aí a gente pode perguntar, né, qual é a surpresa que a Justiça Federal nos reserva. Porque a gente, quando chegou nesse movimento, ainda tateando no escuro, mal sonhava que ia avançar nos termos como hoje o movimento se expandiu. Quem olhava para onde a gente estava lá em 2000 e pouco, 2005, 2005 a gente já ganhou uma estrutura, ganhou financiamento, ganhou consultoria, mas a consultoria também não sabia muito ainda do que fazer, né? A consultoria construiu junto, a gente foi tudo meio assim artesanal. Vocês já chegam a partir de um ponto de alavancagem que contam com todos esses antecedentes e a condição de olhar isso de uma maneira panorâmica e já elaborar um manual e uma resolução com a qualidade que vocês elaboraram aqui. E certamente isso vai remeter a um efeito catapulta, né? Vocês certamente vão levar a justiça restaurativa no sistema da Justiça Federal muito mais adiante, criando em cima, né, das suas próprias experiências, né, como, né, a gente já pode sonhar, né? Mas além, digamos, da difusão interna, né, o que a gente pode pensar? Se a gente está dentro de um cenário que estimula a multiplicidade e a gente vai ver desdobramentos no sentido de avanços da justiça multiportas, então, em algum momento, a gente vai poder ver o Ministério Público promovendo espaços de práticas restaurativas, as defensorias promovendo esses espaços. Eu imagino que, como dentro do campo da competência de vocês, também as instituições relacionadas, como INSS, IBAMA, poderão ter as suas próprias instâncias pré-processuais, né? Ou mesmo durante o processo, onde você possa derivar um caso para fazer uma intervenção dialógica, né? E não inquisitorial, enfim, não vertical, né? E eu vejo que uma perspectiva muito rica, que intuitivamente a gente acaba buscando, e que aqui o TRF4 já se mostrou pioneiro nisso, que é a aplicação da justiça restaurativa no próprio ambiente organizacional da instituição. Está aí a Carla Grau, está aí a equipe que acompanhou todo esse processo, né, essa experiência. Hoje nós estamos fazendo algumas práticas aqui, nós temos 3 unidades no nosso programa do Tribunal aqui do Rio Grande do Sul, a gente tem uma Câmara do Tribunal, a gente tem uma Contadoria de Porto Alegre, a gente tem uma comarca do interior, hoje 2 outras pediram adesão, a gente tinha um relato da experiência dos 3 pilotos, a gente resolveu retomar essa ideia, fazer algo estruturado, mais sistemático, mais... Por quê? Porque a gente sabe que a interação entre as pessoas no convívio funcional, ela pode ser muito mais saudável do ponto de vista mesmo da saúde psíquica, quanto ela pode ser mais saudável do ponto de vista da eficiência, quanto mais integradas as equipes se encontram. E assim a gente pode usar as mesmas metodologias de diálogo que vão como atividade fim,
nos resolver melhor os conflitos que nos são dados, quanto como atividade meio, criar maior sinergia nos processos de trabalho. Uma outra perspectiva, então, assim, saindo um pouco do campo do sistema propriamente dito, a gente pode pensar que a justiça restaurativa se expanda como política de pacificação social. A gente já teve experiências, a gente já mapeou aí mais de 50 municípios criando legislações locais de pacificação restaurativa, criando serviços, estimulando a prática de justiça, voltando àquele ponto. Se a gente não precisa usar dos meios coercitivos, a gente tem a oportunidade de fazer justiça. Se ela for consensual, a gente não precisa fazer dentro do sistema, né, dentro do devido processo. Então, a função de justiça ela pode ser compartilhada por serviços de segurança, pode ser compartilhada no âmbito da polícia, na Polícia Federal, na Polícia Estadual Judiciária, na Polícia Militar, por que não, né? Forças de segurança podem, né? Claro, existe toda uma questão de quanto isso é viável do ponto de vista da qualidade e do controle dos processos, mas, enfim, nada... da RNS agora. Eu vim devolver. Não exclui que isso seja feito. Pensei que já tinha terminado, mas está quase, né, Catarina? Bom, a gente pode fazer práticas aí em presídios, a gente pode levar no campo da assistência social dentro do sistema socioeducativo com adolescentes, a gente pode produzir bons resultados no campo da assistência também, na proteção especial a crianças, famílias e idosos através dos centros de assistência social. Na área de educação, como o Marcelo falou, é um campo fertilíssimo, né, de perspectiva de formação de novas gerações que tenham uma chegada mais, como é que eu vou dizer, com um outro tipo de desenvolvimento na dinâmica relacional relativa à resolução de problemas, né? No campo da escola, a gente pode também tirar um excelente proveito no que se refere a retenção da evasão escolar, da infrequência da evasão, né, que para nós que atuamos no campo da justiça da infância e da juventude, a gente vê que isso é uma grande hemorragia social que leva à drogadição e à delinquência, né? No campo das unidades de saúde, nas UBSs, né, a gente pode ter práticas restaurativas até mesmo como uma intervenção antecipatória a situações de violência doméstica que evoluiriam aí para uma questão criminal, ou seja, a gente pode criar filtros de retenção da conflitividade social, evitando essa excessiva judicialização que a gente vê hoje. Numa outra perspectiva, né, então nós temos a perspectiva judiciária, a perspectiva de política pública no âmbito do Poder Executivo e outra dimensão seria o desenvolvimento progressivo da justiça restaurativa como movimento social. Nessa perspectiva, né, um traço que acentua uma qualidade da justiça restaurativa no brasileiro é que ela está intimamente conectada com o movimento da cultura de paz. Isso faz parte, né, do seu nascedouro aqui, não é, digamos, um traço peculiar de todos os movimentos em outros países, é uma característica muito nossa, e isso permite criar também esse horizonte de uma transformação cultural mais ampla, né, que possibilite ambientes de convivência que tenham uma regência por essa principiologia e que tenham habilidades de resolução de conflitos de maneira não violenta e permitindo, assim, evitar a contenciosidade, a violência, toda essa conturbação social que ainda a gente vive. Como que a gente pode imaginar isso? Com a criação de espaços comunitários de justiça restaurativa, em igrejas, em associações de bairro, em clubes de mães, né? A gente pode imaginar futuramente espaços comunitários, preferencialmente não governamentais, de solução de conflitos, para conflitos de vizinhança, conflitos mesmo
de família, conflitos de jovens, enfim. Tudo isso caminhando junto, e independentemente de qual o papel que a gente ocupa dentro dessa grande construção, certamente a gente vai estar contribuindo redimensionamento de todo o tecido social, um redimensionamento da construção organizacional do ponto de vista de segurança e justiça do país. Então, por mais que vocês possam estar atuando isoladamente numa situação muito concreta, que diz respeito a essa competência específica da Justiça Federal, vocês certamente estarão sendo construtores, co-construtores dessa grande reengenharia social que a Justiça Restaurativa desafia e habilita. E eu vou concluir, então, passando rapidamente, permite, Catarina, Sim, por favor, Leoberto. Passando rapidamente por um rol assim dos nossos desafios nesse percurso, né? Eu diria que no momento a gente tem dois extremos de desafios. Primeiro, diz respeito a entrar no núcleo duro do sistema criminal. O núcleo duro do sistema criminal significa vítima-ofensor. A gente vem fazendo um movimento de expansão, de flanqueamento do sistema, e vamos colocar assim, a gente levou muito no entorno, na questão da educação, na questão do sistema da infância e juventude, primeiro porque não havia uma viabilidade legal, até o surgimento dos acordos de não persecução penal. Mas também porque nessas áreas em que já era possível, nem sempre a gente teve viabilidade de fazer os encontros vítima-ofensor, e se cresceu muito com vamos dizer assim, a explosão das capacitações em círculos de construção de paz. Por quê? Porque esse é um método que ele possibilita diálogos estruturados em situações não conflitivas. Então, a gente pode fazer círculo de paz lá com a equipe de servidores, a gente pode fazer círculo de paz com a equipe de professores, com os alunos, e com isso a gente vai treinando, vai aprendendo, se habilitando para quando fizer uma prática mais desafiadora. A questão é que isso se difundiu muito mais do que as práticas desafiadoras. E no campo interno do sistema de justiça ainda tem o desafio agora, especialmente agora com as ANPPs, de imprimir um viés restaurativo e talvez até mesmo questionar se o método dos círculos de construção de paz é compatível com essa dinâmica de procedimento. Acho que aqui a gente vai ter que questionar, e particularmente os colegas do Ministério Público terão que se colocar vamos dizer assim, nesse impasse existencial, porque existe uma identidade, vamos dizer assim, institucional vinculada à prerrogativa da titularidade da ação penal. E quem é que conduz o acordo? Será que eu vou abrir mão do meu poder e transferir isso para um facilitador? Será que o juiz se dispõe a abrir mão dessa possibilidade e receber um acordo e simplesmente a homologar esse acordo? Questões, por exemplo, como o aproveitamento das audiências de custódia, embora não previsto no seu script original, para já conduzir isso numa perspectiva restaurativa, são questões que nos desafiam hoje no que se refere a esse entrar no núcleo duro. No outro extremo, eu diria, o oposto disso, que é o desafio da comunitarização dos espaços de práticas restaurativas, seja no sentido de que tenha espaço para não judicializar, seja para que aquilo que for judicializado possa ser devolvido para a comunidade para que tente resolver de uma maneira não contenciosa. Então, isto é também o desafio de fazer avançar essa cultura restaurativa e fazer as pessoas tomarem para si aquele poder que se atribuiu quase que exclusivamente, monopolisticamente,
né? No conceito, isso é, o monopólio do uso da força é do judiciário, e isso se atribuiu o monopólio exclusivo, né, da prática de justiça. E eu acho que a gente tem que relativizar isso, né, compreender que aquilo que possa abrir mão da coerção seja privilegiadamente um campo não judicial. Bom, concluindo então, vamos dizer como Hannah Arendt, né, nós estamos olhando para o futuro e a gente tem que pensar sem corrimão. O corrimão é aquele lugar que a gente pode se agarrar a qualquer momento, que se assuste, que tropece. É hora da gente caminhar com essa leveza, né? E é exatamente o que pode ser o corrimão possível, é preservar a qualidade, os valores, os princípios, e no caso que eu usei aqui, né, tentar construir em cima dessa ideia de consistência, de leveza, de rapidez, de exatidão, de visibilidade, de multiplicidade. Né? Eu, claro, compreendo que a gente tem que fazer movimentos estratégicos, nós estamos dentro de instituições de alta densidade, esses movimentos têm que ser controlados, né? Nós conquistamos espaços na justiça estadual fazendo, sem dizer que isso sejam concessões, mas contemplando as necessidades da própria instituição, né? A gente chegou muito na ótica da solução autocompositiva para poder depois o Marcelo escrever lá que não é necessariamente autocompositivo, mas a gente já tinha chegado lá, né, Marcelo? Gente, isso tudo é um movimento de avanço, né? Que é controlado, mas que não perde a ingenuidade, mantém aquela curiosidade da inocência exploratória, criativa, e também eu acho que a gente não pode alimentar mitos, né? Eu preferiria ser para vocês aqui um evento arqueológico, olha, vamos ver como é que foi lá nos primórdios, mas o nosso caminho é próprio, nós vamos abrir caminho pelas nossas próprias mãos. E pensando nesse sentido, né, nós podemos saber que quase tudo que a gente precisa já está no alcance das nossas mãos, como diz, né, a professora Kay Pranes repete muito essa frase, ela é linda, nós somos as pessoas pelas quais estávamos esperando, né? E eu concluo aqui com uma passagem do próprio Ítalo Calvino, e o que ele questiona, né? Quem somos nós? Quem é cada um de nós, se não uma combinatória de experiências, de informações, de leituras, de imaginações? Cada vida é uma enciclopédia, uma biblioteca, um inventário de objetos, uma amostragem de estilos, onde tudo pode ser continuamente remexido e reordenado de todas as maneiras possíveis. Que assim seja também o nosso sistema de justiça. Muito obrigado.